Fala pessoal, beleza? Aqui é Lincoln Viana para mais um tutorial e hoje nós estamos aqui na quinta aula do nosso sistema de cadastro utilizando somente a memória principal do computador, né? Hoje nós vamos aqui realizar a inserção de usuários na tabela, né? Nesse data table, nesse JTable aqui, né? do Java. Então nós vamos pegar a nossa lista de usuários gravadas em memória e popular essa tabela aqui, né? Na aula anterior nós fizemos a validação do nosso login e procuramos o usuário na lista, né? Verificamos se ele existe, se a senha está ok, e quando ela está ok, ela direciona a gente para a lista de usuários, né? Nós criamos aqui um método que ele já carrega uma lista com usuários na memória, né? O professor pede isso em alguns projetos. Então eu já carreguei aqui alguns usuários, então eu tenho um usuário já pré-carregado aqui na memória quando o meu sistema iniciar, com Lincoln Viana, com lincoln@gmail e senha 123, né? E aí no construtor do a tela de login, ele chama esse carregar lista, né? Então nós vamos trabalhar com essa lista hoje aqui, para ganhar tempo, para não precisar ficar cadastrando usuários na memória, né, pelo formulário. Então nós vamos fazer isso hoje. Lembrando que se você gosta de C#, nós temos uma playlist no nosso canal com conteúdo semelhante, né, que também vai explicar esse passo a passo, como que você vai fazer isso, né, ou tudo isso que a gente fez até agora, só que em C#. Beleza? Então vamos lá para o nosso tutorial. A primeira coisa que eu vou fazer aqui, pessoal, é vir aqui na tabela, selecionar nossa tabela e vou conteúdo da tabela, colunas, tá? Então o que eu vou ter nessa tabela? Eu tenho o código, né? O ID, eu vou colocar aqui, mas a gente não vai usar o código. Eu tenho o nome do usuário, eu tenho o e-mail, eu tenho a senha, vou inserir mais uma coluna aqui, eu tenho o telefone e a imagem, certo? A imagem. Joia. Fechar. Ok. Minha tabela está assim. O que nós vamos fazer aqui agora? Nós vamos vir aqui no código fonte. E assim, quando o meu lista de usuários ele carregar, eu quero que já popule a minha tabela. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos criar aqui um método privado, private void, vou chamar aqui de carregar tabela. Por que eu faço isso separado, pessoal? Porque a gente pode reaproveitar o método, nós vamos reaproveitar esse método, carregar tabela. E também se, por exemplo, evitar colocar dentro de botões ou de ações, porque se eu apago, né, a minha função com o meu código ali, eu não perco o código que está dentro desse carregar tabela, tá bom? Então eu vou chamar ele quando a minha lista de usuários, né, essa aqui, esse construtor, quando ele inicializar. E o que eu vou fazer aqui? Eu vou primeiro instanciar aqui um default. Deixa eu ver se vai me ajudar. Default table. Default table model. Vou chamar ele de model. Ele vai receber Deixa eu ver se eu coloquei nome na tabela. Selecionar a tabela, alterar o nome da variável, JTable. Eu vou chamar ela de JTable usuários.
Vou selecionar esse nome aqui. Vamos vir aqui. JTable usuários ponto get model aqui, ó. Tá, então eu quero passar, pegar a minha tabela e jogar aqui. Daí ele está dando um errinho. Eu tenho que fazer um caching aqui. Então eu vou copiar esse nome aqui, vou colocar aqui na frente, ó, abre e fecha parênteses, dentro do parênteses aqui, beleza, e vou importar também aqui, ó, importação do table model do Javax Swing aqui, ó. Beleza. Vou pegar meu model e vou fazer o seguinte, vou colocar aqui set num rows, vou colocar 0 model.set rows row, né, row count, opa, row count set row count, esse aqui é 0 também. Beleza. Bom, já tem aqui a meu data table aqui, né? Meu table model, né? Na verdade. O que eu vou fazer agora? Eu vou percorrer a minha lista de usuários global e já vou inserir nessa minha tabela. Então vou fazer aqui um for each, um for, né? For. Vou pegar a minha global que global ponto lista de usuários, tá? O que eu quero? Eu quero percorrer essa minha lista de usuários, né? Que é a minha lista de usuários na memória. Então eu quero, para cada objeto dessa lista, eu quero pegar um usuário. Então, o usuário, deixa eu ver se é usuários, isso, olha lá, do modelo que a gente criou. Vou chamar, pode chamar ele de user, vamos colocar user, né? 2 pontos, beleza. Então, para cada um desse aqui, para cada usuário, eu quero adicionar no meu modelo. Então, dentro desse for aqui, desse for each, né? Ou seja, ele vai percorrer quantos usuários tiver, a hora que acabar ele para sozinho. Ponto add row. Vou colocar aqui um new object. Esse aqui, vazio. Abre e fecha aqui um método, né? O abre e fecha aqui é essas chaves, né? Então é user ponto get id, user ponto get nome, na ordem que vocês colocaram as colunas lá. User ponto get e-mail, user ponto get senha, user ponto get telefone, user ponto get imagem. Vamos ver se deu certo, pessoal. Para ganhar tempo, né, eu vou vir aqui no meu código fonte do login. Eu vou colocar aqui que o meu txt senha e-mail, né? Ponto set text
Eu vou já setar que ele vai receber lincoln@gmail.com, para não precisar ficar digitando toda hora. txt senha.setText 123, que é o meu usuário de memória, certo? Vamos lá. Beleza, certo? Ó, já carregou aqui, né, os nossos usuários, né? Eu tenho 4 usuários em memória. Só que ele carregou aqui o código, né, que é o ID. Ele carregou aqui também a senha e carregou também a imagem, que na verdade é o endereço da imagem, né? Eu não quero que ele apareça isso. Então, como que a gente faz para sumir isso aqui, né, em tempo de execução? Vamos lá. Vamos fechar aqui. Vamos voltar para o nosso código fonte. No carregar tabela, antes aqui, ó, eu vou pegar a minha JTable. Vamos ocultar primeiro o que a gente não quer. JTable.get column model. Deixa eu ver, column model. .get column. Get column. Eu quero pegar na posição 0, que é o meu ID ali, .set min width, min width, vou colocar 0, e eu quero que o máximo dela também, max, seja 0. Então eu estou dizendo que a posição lá da coluna, onde está o meu código, seja 0, ou seja, ela vai sumir tudo aqui. E aí eu quero fazer isso também. Vamos colocar aqui para o próximo. A minha coluna de senha. Então é 0, 1, 2, 3. Então, 3 e 3. E a minha coluna de imagem é a 5, certo? Quero que todos fiquem com 0. Vamos ver se deu certo. Beleza, já sumiu, certo? Se eu quisesse mexer aqui na posição desses itens aqui, como que eu faço? Vamos fechar. Vamos lá, vamos pegar aqui mesma coisa, né? Vamos pegar aqui esses dois aqui, que é o nome. O nome está na posição 1. E eu quero que ele tenha 240, por exemplo. Quero que o meu e-mail tenha 250. Aí a gente precisa ir ajustando, né? E o último lá, que é o 4. A imagem, o e-mail é 2. E a imagem é o 4. Quero que ele tenha 120. Vamos ver como é que ficou isso aqui. Sobrou um espacinho, vocês podem aumentar aqui. Mas vamos fazer aqui vamos criar aqui, pessoal, mais uma coluna para a gente colocar aqui uma ação, né? E aí a gente vai colocar uma imagem depois, para quando eu clicar aqui
ícone aqui, eu quero tipo abrir uma nova janela e exibir somente os dados do Lincoln, por exemplo, ou da Miriam, ou de qualquer outro usuário, beleza? Então, primeiro, o que nós vamos fazer? Vamos fechar. Vamos aqui adicionar conteúdo da tabela, coluna. Vamos inserir mais um. Vamos deixar vazio, ou se vocês quiserem colocar a ação, alguma coisa assim, eu vou deixar vazio por enquanto, tá? Vamos vir aqui no nosso código fonte, eu vou dizer, agora ele é o 6, né? Eu quero que ele fique com 25 pixels, 25 de tamanho, né? E ele é a posição 6, tá? Outra coisa, eu vou colocar aqui, por enquanto eu vou colocar aqui um texto. Vou colocar aqui ver. Vamos ver se ele vai aparecer ali. Depois a gente vai substituir por um ícone. Acho que é isso. Vamos lá. Ok, né? Tem um ver aqui. A gente vai substituir por um ícone. E a gente pode aumentar depois o tamanho aqui para ele poder ficar certinho, tá? Beleza. Agora, como que a gente insere uma imagem aqui na tabela, né? Eu preciso criar aqui uma função que vai fazer isso, né? Um método para poder renderizar a imagem. No C# isso é bem mais fácil, tá, pessoal? Em Java é um pouco mais chato, né? Eu vou mostrar aqui a maneira que eu fiz para poder renderizar essa imagem, criar essa ação. Existem outros métodos, a meu ver é um pouco mais complicado. Isso aqui atende bem ao que eu vou fazer aqui, mas ainda é um pouquinho complicado. Então o que eu vou fazer? Eu vou disponibilizar aqui o código, né, para vocês coloquem no de vocês aí para poder ter esse método, beleza? Então vamos lá. Bom, nós vamos vir aqui, pessoal, no nosso projeto aqui, ó, nesse pacote, né? Para ficar organizado, a gente pode criar aqui um pacote úteis, né? Úteis. E dentro desse pacote úteis, nós vamos criar aqui uma classe. Vamos chamar ela de JTableRender, tá? Vamos criar isso aqui, vamos limpar isso aqui que não importa. Joia. Nós vamos estender aqui o default table cell render. Default table cell render, esse aqui, ó. Joia. E aí, para a gente ganhar tempo, eu vou copiar isso aqui, né? Não é muito grande. Vou colar aqui. Vou fazer os imports. Importação do javax do ImageIcon. Beleza. Então, o que esse método aqui vai fazer? Ele vai sobrescrever, né, um override aqui. Ele vai sobrescrever um método setValue. E eu vou... se eu tiver um ícone, ele vai adicionar um ícone na minha tabela. Se não, ele vai colocar vazio ali null. Beleza? Então, esse método vai fazer isso. Joia. Como que a gente vai usar esse método aqui na nossa tabela? Vamos lá. Antes de tudo, eu vou pegar aqui, que eu quero pegar o local da minha imagem, né? Então, vou também, para a gente ganhar um tempo, vou copiar aqui essa instrução. O que eu estou fazendo? Eu estou pegando aqui
o diretório onde está a minha aplicação e estou concatenando com o source, né, a pasta source e pasta image, né? Então, ó, nós temos aqui dentro do source, dentro da minha aplicação, eu tenho a pasta imagem. Então, eu estou querendo pegar esse local e jogar nessa variável aqui, local path image, ok? Próximo passo, eu vou copiar esse nome aqui, Java JTable, né, que a gente criou. Vamos vir aqui. Depois que eu já mexi com a minha tabela e tal, então, ó, JTable, vamos chamar ele de render, você põe o nome que você quiser, new, tá? Vamos fazer o import, né, ó, do utils para cá, beleza? Vou pegar meu JTable, deixa eu dar um espacinho aqui para ficar melhor. JTable usuário.get column model, aqui, esse ponto get column, a mesma coisa, podia até copiar ali de cima, né? Mas vamos lá, já estamos escrevendo. Get column, qual é a posição que está a minha imagem, que eu queira que fique a minha imagem, na posição 6, na coluna 6. Então, set cell render, e eu vou colocar o meu render, tá? Aqui eu vou criar uma variável do tipo string para eu colocar a minha imagem nela. Então é o local path, né, que é esse que eu coloquei aqui em cima, que é o caminho onde está a minha imagem, né? Local path, mas eu quero lá dentro ter uma imagem chamada avatar. Avatar.png. Joia. Então o que eu fiz? Eu peguei um caminho que busca lá na pasta onde está as imagens e eu estou concatenando, ó, junto aqui com a imagem. Eu quero trazer o caminho da imagem avatar. E agora, por último, nós vamos criar aqui um icon. Vou chamar de icon. Recebe um new image. Deixa eu ver se ele completa. Image icon. Eu vou dentro dele passar um new image icon. Vou ver se ele completa. Image icon. Vou passar nele a minha imagem. Essa variável que eu criei aqui. Image, né? Vou dar ponto get image, get scale instance, e eu quero que ela tenha 25, que é o valor que eu coloquei ali, né? 25 de altura, 25 de largura. E eu vou colocar aqui um image.scale default. E vou colocar ponto e vírgula aqui. Vou importar meu icon aqui do Javax Swing. Beleza. Então eu já tenho aqui o meu ícone, né, minha imagem preparadinha para jogar na tabela. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou substituir. Colocar aqui no lugar desse texto. E aí, para aproveitar, vou colocar aqui que esse carinha aqui vai ter 260. Opa, vai ficar um pouquinho maior. A gente vai ajustando aqui. Vamos ver se deu certo, pessoal. Beleza. A imagem está aqui. Joia? Então, é assim que a gente coloca a imagem aqui na tabela. Tá bom? Qual que é o próximo passo aqui para a gente terminar essa aula de hoje? Eu gostaria que, ao clicar aqui, né, nessa tabela, e aqui eu tenho que desabilitar a edição,
Eu quero que ao clicar aqui, o Lincoln, por exemplo, viesse para cá com todos os dados dele, incluindo a imagem. A Miriam também. E o Heitor também. Tá? Então, como que nós vamos fazer isso? Vamos fechar aqui e vamos para lá. Vamos lá, então, pessoal. Vamos aqui, né, na nossa tabela. Primeiro vou vir aqui, botão direito, conteúdo da tabela. Eu não quero que seja redimensionável e não quero que seja editável. Certo. Vamos clicar aqui, botão direito, eventos. Vamos procurar aqui um evento de mouse clicker, né? Olha, ao clicar em cima da linha, eu quero pegar o que está naquela linha e jogar lá no meu formulário ali em cima. Beleza, então tá aqui, ó. JTable, mouse clicker. Primeira coisa, deixa eu dar um Ctrl Home. Vamos vir aqui para cima. Eu vou, pode ser aqui embaixo mesmo. Vou criar aqui um private usuário. Tá, vou criar uma variável de usuário. Vamos fechar esse cara aqui e aqui onde eu quero. Primeiro de tudo, quando eu selecionar esse usuário, eu já quero criar um usuário na memória, porque eu vou utilizar ele, por exemplo, para editar ou para excluir ele, né? Então, o que eu pegar da tabela eu já jogo nele. Então, eu crio um novo usuário, né? Usuário, new, usuário. Tá. E aí, o que eu quero também? Eu quero que o meu usuário ponto setID, eu quero pegar o que está na tabela e jogar para ele. Então, para ficar mais fácil, vamos fazer aqui o seguinte. Antes aqui, ó, eu vou criar uma variável int id. Eu vou pegar o que está na JTable, esse aqui, JTable ponto get value at, na JTable ponto get select row, cadê? Aqui, select row, e aqui eu quero o ID tá na posição 0, ponto toString, que eu quero transformar num texto o que eu peguei ali. E aí ele vai dar erro porque o ID é incompatível. Então nós vamos converter isso aqui. Então, vou chamar ele de integer ponto parse int. Então, pega tudo que ele conseguiu aqui, converte para inteiro. E aí eu posso pegar esse ID e jogar ele aqui, ó. Tá? Poderia jogar direto, mas assim acho que vai ficar mais fácil para vocês visualizarem. Vou fazer a mesma coisa aqui, só que em vez de inteiro, vou chamar de string, né? É uma variável string, vou chamar de nome. Não vou precisar essa conversão.
e eu vou pegar o que está na posição 1, que é o nome. Vou fazer isso para os demais. E-mail, senha, telefone e imagem. E-mail, senha, telefone, imagem. Vou mudar a posição para 2, 3, 4 e 5. E agora eu posso setar aqui no meu usuário. Usuário.set nome, recebe o nome. Usuário.set e-mail, recebe o e-mail. Usuário.set senha, recebe a senha. Usuário.set telefone, recebe o telefone. E o usuário.set imagem, recebe minha imagem. Aí o seguinte, pessoal, a imagem eu vou fazer aqui uma validação, né? Depois, né? Aqui eu estou jogando a imagem que está no objeto, né? Que está na memória. Lembrando que lá na nossa lista de usuários, alguns usuários estão sem imagem e outros estão com imagem. Então, se ele tiver uma imagem, ele vai ficar com a imagem aqui. E se ele tiver sem imagem, vai ficar vazio, né? Beleza. Outra coisa que nós vamos fazer aqui também é já colocar nos campos o que tiver nesse objeto, né? O que tiver nesse usuário. Então, txt nome.setText vai receber o que tiver no nome. Txt e-mail.setText vai receber o que tiver no e-mail. E o txt telefone vai o que tiver no telefone. A senha eu não vou colocar. Por quê? Porque se o usuário não trocar a senha, eu vou manter a que está no objeto mesmo. E se ele trocar, quando ele for fazer ali a troca, ele vai alterar o que está aqui nesse objeto, entendeu? Então, se é 1, 2, 3, vai manter 1, 2, 3. Se ele colocar 1, 2, 3, 4, 5, ele vai colocar uma nova senha e vai substituir. Eu não preciso mostrar ali, até porque depois a gente vai colocar uma criptografia, né? E aí, para poder converter isso para um número de novo, fica complicado. Beleza? E por último, agora eu tenho que pegar a imagem que o usuário tem, né? Se ele tiver uma imagem, eu quero que ela já apareça lá no meu labelzinho de imagem. Se não, ele vai pegar default. Vamos ver aqui qual é o nome que está aqui na imagem. Alterar nome, LBL imagem. Vamos copiar esse nome aqui. Vamos voltar aqui, vamos fazer uma verificação. Ó. Se meu usuário .get imagem is empty, ou seja, se ele não estiver vazio, então eu vou negar. Então eu quero que faça uma coisa. Se não, eu quero que faça outra. Então, se o meu usuário estiver vazio, eu vou pegar aqui a minha imagem. Eu vou até, para ganhar tempo, eu vou copiar isso aqui, que é desde o new aqui. Aí. Imagem.set icon. Vou colocar isso aqui.
Deixa eu ver se está certo. Aí aqui no lugar dessa imagem é o meu usuário. Get imagem, get image, escala. Aqui eu vou trocar para, vamos colocar aqui 100, depois a gente ajusta. E 105. Caso contrário, eu vou colocar aqui o meu localpath, que é o local da minha variável, né, da minha imagem, localpath mais o avatar .png. Beleza? Vamos testar isso aqui então para ver se deu certo. Beleza, deu certo. Joinha. Então, é isso, pessoal. Na aula de hoje, nós populamos aqui a nossa tabela com os dados do usuário cadastrados em memória e fizemos a função de selecionar um usuário da tabela e popular ali o formulário, né? Já com a imagem. E na próxima aula, nós vamos ver aqui como cadastrar um usuário, atualizar um usuário, excluir, limpar o formulário e assim por diante.